pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciará mais uma nova aula, onde daremos início à temática sobre tempos verbais e também o tempo na língua de sinais, ok? Tempo e aspecto verbal. Hoje daremos início à nossa aula, falando um pouquinho sobre o tempo nas línguas de sinais. Vamos juntos iniciar vendo hoje as definições de tempo e de aspecto em relação à linguística da língua de sinais. A categoria linguística tempo relaciona o momento da ação, do acontecimento ou do estado referido na sentença, no momento em que é citado o enunciado. Enquanto o aspecto designa a maneira como o falante vê a ação, o acontecimento ou estado verbal, isto é, seu ponto de vista diante dos eventos verbais. Ok? Advérbio de tempo na Libras, não há marca de tempo nas formas verbais. Gravem bem isso aí. Acredito que vocês já tenham visto aqui no curso, em algum momento, que a Libras não apresenta marca de tempo nas formas verbais. Acontece como se os verbos ficassem na frase quase sempre no infinitivo. O tempo nessa língua é marcado sintaticamente através de advérbios de tempo que indicam se a ação está ocorrendo no presente, o hoje, o agora, ou ocorreu no passado, o ontem, o anteontem, ou irá acontecer ainda no futuro, o amanhã. Por isso, os advérbios geralmente vêm no começo da frase, mas também podem ser usados no final da frase. Por não haver formas de flexão verbal na Libras, fica entendido que o verbo fica no infinitivo. O tempo presente. Nesse slide, temos a representação dos sinais que demonstram que a situação em questão reflete o momento atual, presente. O tempo passado. Neste slide, temos as representações dos sinais que demonstram que a situação em questão está refletindo o tempo no passado. E o tempo no futuro, temos a representação dos sinais que demonstram que a situação em questão reflete o futuro, ou seja, não aconteceu ainda. Expressão, tempo e aspecto na Libras, tá? O tempo na língua de sinais brasileira pode também ser marcado por advérbios temporais, que aparecem antes ou depois da sentença, como nos dados a seguir, que vamos ver aqui agora. A frase, amanhã o Paulo comprará frutas. Tempo, futuro. Amanhã Paulo comprará frutas. O Paulo comprará frutas amanhã. Também tempo, futuro, porém uma frase afirmativa. Expressão de tempo e aspecto na Libras, observando que o tempo e o aspecto não estão codificados por meio de processos flexionais no verbo. De acordo com Quadros e Carnop, os advérbios temporais e de frequência não podem interromper a relação entre o verbo e o objeto na Libras. Os advérbios de frequência também podem ocorrer na posição inicial da frase ou no final dessa sentença também, como a frase que temos aqui. Ela sempre come frutas, ou sempre ela come frutas. Observando com vocês que, de acordo com os estudos de Quadros e Carnop, os advérbios temporais e de frequência não podem interromper a relação entre o verbo e o objeto na língua de sinais. Já falamos sobre isso há pouco e guardem isso com vocês. A expressão de tempo e aspecto na Libras. Bom, pessoal, de acordo com os estudos de Quadros e Carnop, os advérbios temporais e de frequência não podem interromper a relação entre o verbo e o objeto, e já falamos sobre isso, já está ficando até maçante, mas eu quero que vocês gravem isso aí, tá? E quanto aos aspectos em língua de sinais, ele é marcado pela relação que tem com as formas e a velocidade do movimento. Essas relações definem as interpretações aspectuais, como nos exemplos que seguem nos slides a seguir, que vamos ver a partir de agora.
Por exemplo, no sinal que temos aqui agora, cuidar, o aspecto incessante é representado por movimentos repetidos e rápidos. No sinal cuidar, apresentado aqui, o aspecto incessante é representado por movimentos repetidos e rápidos, como já foi dito, significando assim que alguém cuida sem parar, sem desistir. Sendo desta forma, então, de acordo com a gramática da língua de sinais, um aspecto incessante, ok? Agora, nós vamos apresentar nesse slide a representação do aspecto ininterrupto e durativo. E como pode observar, ele é diferente do incessante. Então, como vocês podem observar no slide, o sinal é o mesmo apresentado anteriormente, o sinal cuidar. O que vem diferenciar é a frequência utilizada em um sinal e em outro, ou seja, a frequência utilizada no movimento. E também podemos perceber que, devido a essa mudança na frequência do movimento, este sinal sofrerá também uma mudança no sentido do seu significado. E como podemos ver neste sinal, ocorre apenas um movimento para frente, significando cuidar sem ser interrompido, o que vem configurar o seu sentido de aspecto ininterrupto. Bom, agora vamos ver o aspecto habitual. Falando do aspecto habitual, este se caracteriza por movimentos repetidos, como pode observar, mas em ritmo mais devagar, mais tranquilo, que conforme Quadros e Carnot, a ação que representa é de recorrência. Esse aspecto também é encontrado sob a forma do item lexical diariamente e todo dia, como vocês podem verificar nesse slide aí também. Aspecto contínuo. Falar agora um pouco do aspecto contínuo, tá? Nesse slide, apresentamos o item lexical gastar. Este item aqui apresentado está associado a movimentos circulares grandes, que representam o aspecto contínuo também do sinal. E agora vamos ver o aspecto duracional. Já nesta gravura, nós temos também o sinal de gastar no aspecto duracional. Uma mão se movimenta em forma circular, depois a outra mão faz o mesmo movimento em vice-versa. A direita e a esquerda, ou esquerda e depois a direita. Agora vamos ver aspectos específicos da Libras na descrição das classes de verbos. Para iniciar nossos estudos sobre os verbos na língua de sinais, vale aqui lembrar que o verbo é uma palavra de forma variável, que tem como função exprimir o que se passa, isto é, um acontecimento representado no tempo. Os verbos permitem a expressão de ação, estado, fato ou fenômeno. E em relação à língua natural dos surdos brasileiros, Quadros e Carnot, pesquisadoras da área, nos apresentam os tipos de verbos em comparação com os verbos da língua de sinais americana. Vamos lá? Verbos simples, verbos com concordância, verbos espaciais. Iniciaremos aqui com os verbos simples, ok? Então vamos lá. Os verbos simples, esses são verbos que não se flexionam em pessoa e número. E não admitem também os afixos locativos. Todavia, eles podem flexionar-se em aspecto. Exemplo desse tipo de verbo em Libras são os verbos gostar e conhecer, que tem o parâmetro de ponto de articulação de sinais ancorados no corpo. Vejamos o exemplo no slide que estamos aqui. Dando sequência, vamos ver agora os verbos que têm concordância na língua de sinais. Esses verbos com concordância, eles flexionam em pessoa e número, e também em aspecto, mas não apresentam os afixos nem os locativos. Na Libras, a concordância de pessoa e número é marcada pela direcionalidade do sinal, ou seja,
o movimento que se faz do argumento sujeito em direção ao argumento objeto. Como podem perceber, o verbo responder se flexiona em número e pessoa, conforme representado aqui neste slide. E como podem perceber ainda, a figura mostra que houve mudança do parâmetro orientação da mão, o que nesse caso está representando a concordância de número, pessoa. Ficou claro até aqui? Então vamos dando sequência. Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre os verbos com concordância, dando continuidade à exemplificação sobre os verbos que estamos estudando hoje aqui, tá? E vamos ver o verbo perguntar. Bom, esse item lexical representa também um verbo com concordância, e nele, como podem ver, ocorre a mudança de orientação do dedo indicador. A direção mostra o ponto inicial, o sujeito, e o final, que é o objeto, que aqui neste caso, marcando o direcionamento da indagação. Eu pergunto para você, você pergunta para mim. E tal qual acontece com o item lexical responder, que vimos agorinha, nesse slide anterior. A mudança na orientação contribui para a realização da concordância de número e pessoa. Conforme Piso, os estudos de Aline Piso, a direcionalidade na sinalização dos verbos com concordância representa as relações semânticas, uma vez que a orientação da mão é voltada para o objeto da sentença, o que estaria associado à marcação de caso. Esses tipos de verbo codificam o papel sintático dos argumentos, como as características de pessoas e número, através da direção do movimento das mãos e a posição das palmas das mãos. Seguindo em frente com os nossos estudos sobre os tipos de verbo na Libras, veremos agora sobre os verbos espaciais. Bom, esses verbos espaciais são aqueles verbos que denotam movimento e posição no espaço, tá? E por essa razão, esses sim admitem os afixos locativos que identificam locais dentro do espaço neutro na sinalização, como os exemplos que podemos verificar aqui neste slide. Continuando agora, nós veremos os verbos manuais. Ainda nos estudos de Quadros e Carnop, os verbos manuais. Estes são verbos que representam uma configuração de mão de tal forma que ela reproduz uma mão segurando o objeto. Vemos aqui um exemplo desse tipo de verbo, em que as mãos demonstram estar segurando o objeto que participa da ação verbal. Temos aí a figura representando a ação colocar bolo no forno. E ainda de acordo com os estudos de Quadros e Carnop, esses predicados de movimento representam as unidades lexicais mais ricas em termos de quantidade de informação incorporada de uma forma simultânea e sequencial numa mesma expressão verbal. E ao decorrer as várias estratégias disponibilizadas pela articulação da mão e pelas componentes não manuais, o gestuante, neste caso, ele é capaz de especificar o percurso dessa trajetória da ação, a velocidade e o movimento. E através da configuração, consegue ainda caracterizar os referentes envolvidos na ação, sendo ainda esse tipo de verbo capaz de indicar a localização no espaço topográfico, desde o ponto de partida até o alvo, tendo ainda a seu dispor a expressão facial e outros componentes não manuais para ainda acentuar o modo e o aspecto ou a percepção emocional do evento, como, por exemplo, o tamanho dessa forma de bolo, o formato dessa forma de bolo que está sendo colocada no forno, o peso dessa forma de bolo. Neste caso aqui em estudo, desta forma, o conteúdo semântico da ação, ele vai ser largamente enriquecido por essa informação complementar, que são das expressões não manuais, que ele pode recorrer. Verbos manuais. As autoras ainda, Quadros e Carnop,
nos dá ainda 3 tipos de verbos manuais, sendo eles: 1. Os verbos locativos, que apresentam o afixo locativo, como, por exemplo, o verbo colocar, o verbo ir e o verbo chegar. E ainda um outro tipo de verbo, o verbo manual, que as autoras defendem, são os verbos classificadores também de entidade. Estes vêm demonstrar o deslocamento da entidade, ou seja, eles incorporam a configuração de mão do classificador da entidade que representam. Tal como acontece com o verbo andar, quando se refere à pessoa, andar animal, tá? E por fim, nós temos os verbos classificadores de instrumento, que apresentam a configuração de mão, representando a forma de como segurar este instrumento para produzir determinada ação. É como exemplos temos assim, cortar com tesoura, pintar com pincel, passar com ferro, dentre vários outros exemplos que poderia estar sendo citado aqui. Agora vamos dar início aos verbos direcionais e verbos não direcionais, abrindo este primeiro momento apresentando os verbos direcionais. Bom, pessoal, de acordo com Brito, nas Libras, são encontrados também verbos direcionais e os verbos não direcionais. Aqui, nós temos um exemplo de verbo direcional, que, segundo Brito, são numerosos e se identificam por utilizarem o espaço neutro. O verbo dar ou o verbo entregar, como melhor convier no contexto que aqui apresentamos, é considerado um verbo direcional, porque a direção do movimento demonstra o ponto inicial, que corresponde ao sujeito, e o ponto final, que corresponde ao objeto indireto ou o argumento dativo da frase. E como podem observar, eles marcam, sim, a concordância pessoa e número. Aproveitamos ainda para observar aqui que esse tipo de verbo é chamado também, por Quadros e Carnop, de verbos de concordância, que já foram aqui apresentados anteriormente, tá? Bom, e fechando aqui este slide, para prosseguirmos com a nossa aula, temos aí a figura que tem a representação da ação. Eu dou para você, ou eu entrego para você. E também temos o exemplo de verbo avisar, que também é um verbo direcional, tá? E dentre outros mais verbos direcionais que temos na língua de sinais. Bom, neste slide, um exemplo de verbo não direcional, tá? E os verbos não direcionais são aqueles que não têm a marca de concordância e ainda se dividem em 2 subclasses, que são os verbos ancorados no corpo, que é um, e o outro é verbos que incorporam o objeto, tá? Os verbos ancorados no corpo são verbos sinalizados com contato próximo ao corpo. E os verbos que incorporam o objeto se caracterizam pelo fato de que alguns parâmetros vão se modificando para especificar informações relativas a um determinado argumento. O verbo não direcional incorpora o objeto. O sinal do verbo comer se modifica para especificar a informação de que o sujeito, neste caso aqui, come uma maçã. Mas outros exemplos podem ser citados, como cortar, ou o verbo beber, ou o verbo tomar. Apresentando mais um exemplo dentro da temática acerca dos verbos não direcionais, temos aqui ainda o verbo escovar dentes. Como podem perceber, ele é sinalizado também próximo do corpo do próprio sinalizador. Esse sinal se realiza junto da parte do corpo que é o objeto do verbo e, nesse caso, dizemos que o verbo está ancorado no corpo. Então, temos ainda aqui os exemplos de verbos ancorados ao corpo, como o verbo entender, o verbo gostar, o verbo falar e etc. Aqui é somente um lembrete em forma de síntese para tentar melhorar um pouquinho, contribuir com a aprendizagem de vocês, tá? Esses tipos de concordância apresentadas dos verbos que acabamos de estudar podem coexistir em um mesmo verbo,
Assim, há verbos que possuem concordância de gênero e localização. Como exemplo, podemos citar o verbo cortar, porque este poderá se referir a cortar cabelo, cortar unha, cortar árvore, papel, tá? E a concordância número pessoal e de gênero, a gente pode observar no verbo dar. Bom, agora iremos observar o resuminho que está aqui no slide, que deixo aqui para vocês, onde apresenta o que muda, o que influencia em um verbo, de acordo com as alterações em alguns parâmetros fonológicos dessa língua. Concordância, número pessoal, parâmetro de orientação, como pode observar aqui, concordância de gênero, parâmetro de configuração de mãos. E a concordância de lugar, vamos atuar no parâmetro de ponto de articulação, tá? Então, gravem esse resuminho, que tudo ficará mais fácil para vocês. Agora, continuando, mas mudando um pouquinho o tema de estudo, vamos ver agora um pouquinho sobre a sintaxe espacial, a ordem básica das frases na língua de sinais, tá? E segundo Quadros e Carnop, a ordem das palavras é um conceito básico relacionado com a estrutura da frase de uma língua. O fato de que as línguas podem variar as ordenações das palavras apresenta um papel significante nas análises linguísticas. Por exemplo, foi observado nos estudos de Greenberg, onde o mesmo apresentou 6 combinações possíveis de sujeito, objeto e verbo, sendo que algumas delas são mais comuns do que outras. Vamos observar a seguir. Vamos ver isso aqui agora, tá? Que segundo Ferreira Brito, a ordem sintática da língua de sinais americana seria a SVO, sendo permitidas outras ordens em 3 casos bem distintos. O primeiro caso, ela fala, é quando um dos elementos da frase estiver topicalizado. O segundo caso seria quando o sujeito e os verbos não estiverem invertidos. E, por fim, o terceira hipótese que ele coloca é quando o locutor tivesse que usar o espaço para indicar mecanismos gramaticais. E as construções com verbos no final da frase também pode ocorrer na Libras. Bom, pessoal, trazendo agora os estudos de Felipe Ferreira Brito, elas demonstram que nas línguas de sinais há diferentes possibilidades para a ordenação dos sinais dentro de uma sentença. Porém, essas autoras observam que a ordem básica é realmente sujeito, verbo, objeto, que conhecemos como SVO, tá? Essa ordem, ela é bastante natural em Libras e são sempre consideradas gramaticais, mas também são possíveis a gente observar a construção OSV, que é objeto, sujeito, verbo, a ordenação SOV, sujeito, objeto, verbo, e também a ordenação VOS, verbo, objeto, sujeito. Bom, então, em resumo, a estrutura da sentença em Libras acontecerá na sequência SVO, como ordem básica, e SOV, OSV ou VOS como ordens assim, possíveis dentro dessa língua. Ok? Vamos ver agora um pouquinho da estrutura da sentença em Libras. Mas em Libras, embora Quadros e Carnop comprovem que a construção SVO, sujeito, verbo, objeto, seja mais comum nessa língua, são encontrados também com muita frequência construções do tipo SOV, sujeito, objeto, verbo, e OSV, objeto, sujeito, verbo, que estão associadas com a presença da topicalização, como comprova o exemplo desse slide, em que o sintagma topicalizado também é acompanhado de uma expressão não manual. Na ordem de estruturação da sentença, OSV, temos a frase, futebol o João gosta. E observem que nesta frase, qual é o tópico? É claro que é a palavra futebol. Estrutura da sentença na Libras. Ainda sobre a ordem dos constituintes, muitas sentenças na Libras possuem sujeitos ou objetos nulos, como afirma Quadros.
Segundo quadros, tanto a posição de sujeito como a posição do objeto podem ser omitidas dentro da Libras, observando algumas restrições quanto à classe dos verbos e à dependência de elementos dentro desse discurso. Nessas sentenças, a ordem sujeito, verbo e objeto ela é mantida, pois a categoria vazia, que ocupa as posições de sujeito e de objeto, apresentam a realidade sintática. E isso é possível a gente verificar através da contraparte fonética das posições vazias. Como vimos, na Libras, além da estrutura frasal habitual, sujeito, verbo, objeto, ou SVO, como preferirem, há ainda a possibilidade de outras sentenças gramaticais com as seguintes estruturas: OSV, objeto, sujeito, verbo, SOV, sujeito, objeto, verbo, e também VOS, verbo, objeto, sujeito. Bom, aqui seguem algumas dicas a partir de evidências apontadas por quadros, detalhando algumas restrições, observem, restrições sobre essas estruturas dentro das sentenças. Então, vamos lá? Bom, quadro nos orienta que todas as frases com ordem SVO são gramaticais. 2. As ordens OSV e SOV ocorrem com a incorporação de expressões não manuais e as marcas de concordância. Ponto 3. No caso das organizações de OSV e SOV com incorporação de expressão não manual, se o objeto não for uma oração simples e sim subordinada, não será possível mudar esse objeto de ordem. Então, se atentem a isso. Ponto 4. Numa relação entre verbo e objeto, não pode haver uma interrupção dos advérbios temporais ou de frequência. Ponto 5. A presença do tópico possibilita a mudança na ordem das frases, apresentando estruturas como sujeito, objeto, verbo ou objeto, sujeito, verbo, inclusive com o uso de verbos sem concordância. Esse é um recurso gramatical comum dentro da Libras. O ponto 6 que ela nos coloca: nas estruturas com verbos com concordância, há ainda a elevação do objeto, derivando sentenças sujeito, objeto, verbo e a ordem sujeito, verbo, objeto, possibilitando a omissão dos sujeitos e também dos objetos. E o último item que ela nos coloca, o 7, em sentenças com foco contrastivo, ou seja, onde a estrutura sintática vem demonstrar contextos de comparação ou contraste, pode ocorrer a ordem verbo, objeto, sujeito. VOS. Bom, esperamos que vocês tenham aproveitado bem a disciplina de Linguística Aplicada à Língua de Sinais 2. Aqui tivemos muitas informações importantes para que pudéssemos ampliar nossos conhecimentos sobre essa língua tão interessante. Espero que continue aprofundando os conhecimentos e que percebam cada vez mais a importância da língua brasileira de sinais para a pessoa surda, seja em sua vida escolar, familiar, social ou profissional. Agradecemos sua participação e esperamos que continue estudando com afinco e participando junto aos surdos deste universo de peculiaridades que essa língua oferece. Estudem para as avaliações, não percam os prazos de suas atividades. E o mais importante, participe dos fóruns, pois a construção coletiva do conhecimento ocorre sempre de forma prazerosa. Um abraço carinhoso a todos, boa sorte e bons estudos.